Fala galera, aqui é o Romualdo do canal TV Porreta e hoje nós estamos aqui em mais um quadro do Túnel do Tempo. No episódio de hoje a gente vai relembrar uma comédia completamente insana, bizarra, subestimada, chamada Nada Além de Problemas, de 1991. Então segura aí, porque depois da vinheta eu já volto. Antes da gente começar, já sabe, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, curte pra ajudar o amigo aqui, compartilhe com aqueles amigos que amam um bom ou maluco filme dos anos 90. E alguns inscritos sugeriram que eu deixasse um Pix na descrição pra poder manter o canal e os vídeos mais frequentes e mais ativos. Então se quiser apoiar, o Pix tá na descrição, é uma chave aleatória aí na conta do PagBank. E quem colaborar pode pedir vídeos sobre filme ou tema dentro das nossas playlists. Pode ser séries, minisséries, filmes, animes, Túnel do Tempo, filmes asiáticos, né, indianos, por aí vai. Você escolhe. O valor do Pix você decide. O conteúdo aqui é feito com muito amor, muito carinho, uma pitadinha de loucura. Bora pro filme? Nada Além de Problemas é uma comédia de 1991, que aliás foi o ano que eu nasci. E foi um baita fracasso de bilheteria. Errou feio, errou rude. Custou cerca de 45 milhões de dólares para ser feito e teve um retorno financeiro de apenas 8,4 milhões de dólares. Mas, como eu sempre costumo dizer, tem coisa que só o tempo consegue valorizar. O longa foi dirigido por ninguém menos que o Dan Aykroyd, o nosso eterno Ray, né, dos Caça-Fantasmas. E ele não só dirigiu, como também escreveu, produziu e ainda atuou em 2 papéis no filme. A história gira em torno de Chris, um editor financeiro riquíssimo que vive numa cobertura em Manhattan. Durante uma de suas festas, ele conhece a advogada Diane e topa levá-la até Atlantic City para uma reunião. Mas eles não vão sozinhos. Junto vão 2 clientes bilionários brasileiros, que é o Fausto e a Renalda, que se autoconvidam para a viagem. Só que no caminho, eles acabam pegando um desvio e vão parar na cidade de Valquevânia, uma cidade extremamente decadente, bizarra e parada no tempo, e lá eles são presos por não respeitarem uma placa de pare. E a partir daí, meus amigos, a coisa desanda de vez. Essa é uma daquelas comédias sem noção, com cenários absurdos, personagens caricatos, humor físico e uma estética que beira um filme de terror. É um verdadeiro mergulho num grotesco surreal. É aquele tipo de comédia que ou você ama ou você odeia. E eu confesso que eu adoro. Pra mim, quanto mais perturbado e fora da caixinha, melhor. E grande parte disso vem da liberdade criativa que o Aykroyd teve pra fazer esse filme. Esse foi o único filme que ele dirigiu na carreira dele e ele foi com tudo. Ele não tirou o pé do freio. Ah, Romualdo, como é que foi a crítica na época que esse filme saiu? Ela massacrou o filme completamente. O Aykroyd chegou até mesmo a ganhar um Framboesa de Ouro de pior ator coadjuvante. Mas o tempo é um alquimista, né, gente? Hoje o filme virou um cult, um clássico, justamente por, sei lá, tudo aquilo que a crítica condenou na época. Agora vamos falar do grande astro oculto desse filme, que é a cidade de Valquevânia. Imagina uma cidade suja, grotesca, sucateada, totalmente isolada e sem lógica. Tudo nela foi pensado para parecer deformado, é um verdadeiro pesadelo cômico. E a cidade, ela é controlada pelo juiz Alvin, que é um ancião de mais de 100 anos de idade, que aplica sua própria justiça dentro de uma mansão caindo aos pedaços. E, gente, a mansão é outro espetáculo do filme. É um amontoado de sucata, de engrenagem, de bonecos animatrônicos, de armadilhas bizarras. E cada cômodo dessa mansão tem uma estética própria, né? É parecido com um parque de diversões infernal. E, claro, o elemento mais marcante é o Mr. Bond Stripper, que é uma montanha-russa mortal que leva aquelas pessoas que são condenadas pelo juiz direto para um triturador de metal onde só sobram os ossos. A ideia é que essa mansão do filme ela fosse meio que uma extensão da mente do juiz, ou seja, deformada, desorganizada, caótica. Visualmente, eu diria que lembra um estilo steampunk sucateiro, misturando tipo medieval com industrial. É uma coisa meio que feita de restos. E agora um detalhe que parece ficção, mas é real. Valquevânia é uma cidade inspirada na cidade de Centralia, que fica no estado da Pensilvânia. Centralia, gente, era uma cidade de mineração que lá em 1962 teve um incêndio em suas minas de carvão subterrâneas, né? E esse fogo nunca foi apagado. Até hoje, arde sobre o solo. Nos anos 80, o governo declarou uma zona de desastre e evacuou quase todo mundo, só que em 1992, um ano depois do lançamento desse filme, Centralia perdeu seu código postal e deixou de existir oficialmente. Mas tem um detalhe ainda mais maluco. Em 2020, um censo mostrou que ainda restavam 5 moradores por lá, vivendo entre fumaça, rachaduras no chão e ruínas. É um verdadeiro cenário de Silent Hill, que,
aliás, também foi inspirado nessa cidade, Centralia. E se você quer mais surpresa nesse filme, esse filme traz a participação pra lá de especial da banda Digital Underground, que aparece cantando Summer Song. E você sabe quem faz sua primeira aparição no cinema nesse momento? Nada menos que o rapper Tupac. Sim, o lendário Tupac. Ainda no começo de carreira, participando do filme como backing vocal do grupo. Na época eu nem sabia quem ele era. Só anos depois, naquela fase hip hop febre total dos anos 2000, é que eu fui entender o impacto desse nome. Cara, o Tupac, ele simplesmente moldou o rap moderno. Cara, ele foi influência pro Eminem, pro 50 Cent, pro Kendrick Lamar. Cara, é simplesmente uma lenda. O elenco desse filme também é de muito peso. Temos o Chevy Chase como Chris, né? Bem novinho. Outra que aparece novíssima é a Demi Moore, né? Como Diane. Temos o John Candy como 2 papéis, né? Que é o policial Dennis e a prima Eudona. Ela é muito boa, essa personagem. E tem o Dan Aykroyd, né? Que é o mestre. Ele tá justamente com o melhor papel, que é o do juiz Alvin, e também faz um outro papel como um dos irmãos deformados lá do filme. E falando em bizarrice, gente, o nariz do juiz Alvin, interpretado pelo Aykroyd, ele foi projetado para parecer um tênis de forma proposital. Bizarro é pouco, né? Romualdo, mas eu lembro de você ter falado lá no início do vídeo que tinham personagens brasileiros no filme. E os personagens brasileiros são super estereotipados, mas eles são divertidos. O Fausto é interpretado por um ator porto-riquenho e a Reinalda é interpretada por uma atriz cubana. Não tem brasileiros nesse filme. Eles são caricatos, são exagerados, cheios de energia. É aquela típica visão que os americanos tinham dos brasileiros lá pelos anos 80, 90. Bronzeados, extravagantes, divertidos, festivos e completamente sem noção, né? Essa é a visão deles na época. Não sei nem se mudou muito nos dias de hoje, mas essa é a visão dos anos 80 e 90. O que você me diz de meio-dia na garagem? Meio-dia é ótimo. Nós adoramos. Fantástico. Me desculpe, Daiane. Esses são Fausto e Reinaldo Esquerides. Eu dou dicas de investimentos para eles. São milionários brasileiros. Tomam café da manhã às 2 horas. Nunca mais os veremos. Ótimo. E isso faz sentido quando a gente lembra do período do milagre econômico brasileiro. Né? Lembra desse período das aulas de história? Nunca te ensinaram? Né? Vou te ensinar. Né? Foi um período que aconteceu durante a ditadura militar. O Brasil ele cresceu muito, economicamente falando, né? Mas é uma faca de 2 gumes. Porque quem concentrou toda essa renda foram os ricos. E foi aí que eles começaram a ostentar lá no exterior. E foi justamente daí que nasceu esse estereótipo do brasileiro rico e excêntrico, que justamente também inspirou o casal desse filme. Hoje esse tipo de representação seria considerada ofensiva, claro. Mas dentro do contexto da época, era quase um retrato da percepção internacional sobre o Brasil. Enfim, nada além de problemas, foi um filme que não foi bem compreendido na sua época de lançamento, mas hoje é uma relíquia cult. Se você curte filmes sem noção, bizarros, com aquele humor grotesco e aquele clima de sonho febril, você pode apostar nesse aqui. E aí, você já assistiu esse clássico? Qual é a sua cena favorita? Conta pra mim aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Valeu por mais um mergulho no túnel do tempo comigo e até a próxima com mais uma pérola do passado, né? Porque a gente sabe que aqui no TV Porreta é nostalgia, mas com atitude. Fiquem com Deus e até a próxima.